com o representante, né, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Ele está já conectado conosco, é o Major Rafael Rosenstein. Bem-vindo ao Morning Show, obrigado por nos atender. A gente tem informação, Major, de já 100 mil reservistas convocados em Israel. Então, essa é a expectativa também do governo israelense de uma guerra longa, de uma defesa longa também? Bom dia, uma boa tarde no Brasil. Eu não sei exatamente qual eles são no Brasil. É sempre um prazer estar aqui com vocês para esclarecer os fatos, trazer as informações oficiais das Forças de Defesa de Israel. Realmente foram convocados cerca de 100 mil reservistas para o exército israelense, porque nós entendemos que o momento é um momento histórico. Nós estamos atuando para eliminar uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. Inclusive, o Estado de Israel é o único país do mundo no qual as pessoas vão em direção à guerra para defender o país. Não sei se conseguimos falar de algum outro país que se cidadãos que estão fora do Brasil, que são fora do país, eles vão em direção ao país que está em guerra para lutar nessa guerra. Diversos israelenses que estão fora de Israel estão voltando agora para Israel para poder se alistar como reservistas. Inclusive, a quantidade de alistamento dos reservistas que foram convocados é mais de 100%, ou seja, não somente todos aqueles que foram convocados se alistaram, mas também outros que são voluntários se alistaram e estão participando agora nessa guerra, porque nós entendemos que o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Nós não podemos permitir que um regime terrorista como o Irã, que exige a destruição de Israel, possa ter também a capacidade para colocar em prática seu desejo. Major, como é que fica também a questão energética em todo esse cenário de guerra, já que cerca de 20% do petróleo no mundo passa por esse estreito controlado também pelo Irã? Estamos falando do gás, que é tão importante. Já existe um enfrentamento desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que Israel se prepara para essas contraofensivas que não são exatamente de guerra, mas são também estratégicas? Olha, Fernando, eu entendo completamente sua pergunta, mas eu sou o porta-voz do Exército de Israel, então eu não tenho como dar detalhes em relação a isso. O que eu posso dizer, sim, é que o Irã fechando o Estreito de Hormuz mostra como o Irã é uma ameaça não somente para Israel, não somente para o Oriente Médio. O Irã é uma ameaça para o mundo. É muito importante para nós que o povo brasileiro entenda de uma vez por todas que essa guerra não é somente entre Israel e os Estados Unidos, de um lado, e do outro lado o Irã. Essa é uma guerra de valores. Essa é uma guerra entre um regime que é um regime jihadista, um regime extremista, um regime que exige a destruição de Israel, e, por outro lado, países que representam os valores cristãos, judaicos, os valores de liberdade, os valores de democracia. É muito importante que todos entendam isso. Essa é uma guerra entre o eixo do bem e o eixo do mal. Nós precisamos estar do lado do bem. A história ainda vai nos dizer o quão o Israel e os Estados Unidos estão fazendo para o bem da humanidade nesse momento. O Irã já atacou 10 países, não somente Israel. Inclusive, nós podemos dizer que o Irã está fazendo com que países árabes que não têm nenhuma relação com Israel possam talvez se unir com Israel para atacar o Irã. O Irã já atacou Bahrein, Jordânia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Catar. Inclusive, o Irã lançou também mísseis em direção à Europa, para o Chipre. O Irã é uma ameaça para o mundo, não é somente uma ameaça para Israel. E é isso que todos precisam entender. Exatamente nesse ponto, né, Major, países que não têm uma ofensiva militar estabelecida, países turísticos como Bahrein, Chipre também. Bahrein é um país que tem Fórmula 1, né, tem uma vida cheia de resort, uma economia turística muito forte. O Irã atacando esses pontos preocupa Israel também? Existe uma projeção de defesa para esses pequenos países? Veja, o Estado de Israel tem 22 mil quilômetros quadrados.
toda a potência militar que Israel tem, toda a bondade que Israel faz com a humanidade, todo o bem que nós já fizemos para o mundo, isso é um país que é do tamanho de Sergipe. O Irã tem 1.700.000 quilômetros quadrados de território. A diferença entre Israel e Irã é 85 vezes. Ou seja, Israel precisa, por um lado, de defender um território tão pequeno e, por outro lado, atacar um território imenso, onde os mísseis balísticos iranianos estão dispersos em todo o Irã, direcionados e de lá sendo lançados em direção ao Estado de Israel. Mas não somente os mísseis balísticos, mas também as usinas nucleares ou as fábricas de mísseis, os lançadores de mísseis. Enfim, o Estado de Israel está agora empenhado em defender o nosso Estado, empenhado em garantir o futuro existencial do Estado de Israel. Vejam, o povo brasileiro é muito difícil entender, porque o povo brasileiro não tem costume de guerras como essa, mas é importante que todos entendam. Um míssil balístico do Irã é capaz de destruir um bairro inteiro. Um míssil balístico pode carregar entre 500 quilos a 1 tonelada de explosivos. O sistema de defesa de Israel conseguiu já interceptar cerca de 90% das centenas de mísseis que foram lançados em direção a Israel. Os 3 mísseis que caíram, que conseguiram passar o sistema de defesa de Israel, um caiu em Tel Aviv, um caiu perto de Jerusalém, o outro caiu no sul de Israel, eles causaram um dano enorme, são 10 pessoas que ficaram mortas, são dezenas de prédios que foram destruídos, com cada bairro desse, foram cerca de 40 prédios que foram destruídos com um míssil somente. Tentem multiplicar isso por 8.000. O Irã tomou a decisão de multiplicar os mísseis que possui. O Irã tem, nesse momento, cerca de 2.500 mísseis. Na verdade, tinha até 48 horas atrás, nós já destruímos uma grande parte deles, mas o Irã tomou a decisão de produzir e chegar a ter 8.000 mísseis até o ano de 2027. Nós não podemos permitir que um país que exige a destruição de Israel possa ter também a capacidade de colocar em prática esse desejo. E é por isso que nós estamos atacando o Irã para garantir o futuro existencial do Estado de Israel. Por favor, aqui nossa bancada. Major, tem uma pergunta para o senhor por aqui. Major, bom dia, boa tarde, né, ou boa noite, aí, depender de como está por aí. Matheus aqui. Uma pergunta em relação, diria até, aos prazos que essa guerra pode atingir, né? A gente tem ouvido aí do governo americano uma tentativa de torná-la o mais curta possível, e é claro que isso impacta a economia global. Nós falamos aqui do Estreito de Hormuz e todo o impacto que a gente pode ver, especialmente nessa questão de óleo e gás. Qual que é a perspectiva, se é que existe? Claro, a gente sabe que isso é um grande desafio, mas qual que é a perspectiva de prazos e o que o senhor poderia trazer um pouco mais de clareza para nós nesse assunto? Matheus, a pergunta é muito boa. Nós não temos prazo para essa guerra. Nós queremos que a guerra termine hoje. Nós não gostamos de guerra. Inclusive, já mostramos para o mundo todo que nós estamos com os braços abertos para a paz. Nós fizemos paz com nossos inimigos. Nós fizemos paz com a Jordânia, com o Egito. Há poucos anos atrás fizemos a paz com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos, com o Sudão. Mas nós não podemos permitir que o Irã continue com o seu programa nuclear, com o seu programa de produção de mísseis balísticos e com seu patrocinando os grupos terroristas aqui na região. O Estado de Israel não tem fronteira com o Irã, mas o Irã fez fronteira com o Estado de Israel através de grupos terroristas, com o Hezbollah no norte de Israel, no Líbano, o Hamas no sul de Israel, na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, os Houthis ali no Iêmen. Nós não podemos permitir que o Irã chegue a ter bombas nucleares, que o Irã chegue a ter 8.000 mísseis balísticos e que os grupos terroristas que foram muito afetados nesses 2 anos de guerra possam se reerguer. Nenhum país soberano que dá valor para a sua população aceitaria uma situação como essa. Tentem imaginar um país com um regime que exige a destruição do Brasil.
E esse país chega a, em poucos meses, consegue ter a capacidade de realmente destruir o Brasil. O Brasil aceitaria isso? O Brasil aceitaria um país que exige a destruição do Brasil, que possa ter também a capacidade de apertar um botão e destruir o Brasil? Vocês conseguem imaginar o Irã nesse momento com bomba atômica? Vocês conseguem imaginar o Irã nesse momento com 8.000 mísseis balísticos? Vocês conseguem imaginar nesse momento o Oriente Médio com Hezbollah como estava antes de outubro de 2023? O Hamas antes de outubro de 2023, quando fez o massacre de 7 de outubro? Os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica? O Estado de Israel poderia ser destruído. Eu já disse algumas vezes aqui que eu sou neto de sobrevivente do Holocausto e eu amo muito o povo brasileiro. O povo brasileiro recebeu o meu avô de braços abertos quando nenhum outro povo, nenhum outro país estava disposto a receber meu avô depois que saiu de Auschwitz do Holocausto. E meu avô sempre me disse, o maior desafio do povo judeu no Holocausto, há 80 anos atrás, é que o povo judeu não tinha um exército para defender o povo judeu. E aconteceu o Holocausto. E nós hoje temos um exército, temos um país para garantir o futuro existencial do povo judeu, para garantir que o povo judeu é eterno, para garantir que o Estado de Israel é eterno. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. A gente quer te agradecer muito, obrigado pelo seu tempo aqui, sua gentileza sempre nos recebe muito bem, nos atende muito bem, muito obrigado pela atenção conosco, um bom trabalho para o senhor aí. Conversamos com o major que representa de alguma forma o Exército de Israel. Muito obrigado, um bom trabalho para o senhor. Obrigado, Fernando. Bom dia. Se você me permite mais um minuto, Fernando, eu quero aproveitar a oportunidade, a grande audiência de vocês e agradecer as mensagens que eu venho recebendo do povo brasileiro, o apoio e as orações do povo brasileiro, que eu sei que está muito preocupado com a situação aqui no Oriente Médio. Tá certo. Muito obrigado, Major Rafael Rozenjá. E a gente repercute aqui